Bom dia, irmãos. Mais um dia para trazer uma palavra para vocês. E que Deus aí abençoe a todos aí no dia de hoje. Hoje eu vou falar uma palavra que ela está em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 29 ao 32, que fala assim: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Por que o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros? Podemos dizer que todo aquele que é íntegro diante aos olhos de Deus e que sempre permanece fiel, recebe de Deus a sua recompensa. Mas quem não é íntegro se perde dessa grande bênção que o Senhor dá a todos aqueles que são fiéis a Ele. Muita gente aí, elas preferem, né? Vamos falar assim, prefere o brilho do mundo, né? As coisas que o mundo os oferece e esquece, né? Que existe um Deus maravilhoso, né? E todas as vezes que a gente fala da palavra para essas pessoas elas fazem até pouco caso, né? E não querem ouvir, né? Mas a nossa obrigação é falar da palavra para todo mundo, mesmo aquelas que não desejam ouvir. A gente planta a semente e Deus aí vai fazer ela brotar. Veja o que diz em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 29. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Ela é o refúgio dos íntegros, o caminho do Senhor, mas a ruína de quem faz o mal. Muita gente aí fora, a gente vê praticando o mal, a gente vê o que está acontecendo no nosso país e no mundo, né? Mas principalmente no nosso país, né? Muitas pessoas aí fazendo mal para os outros, a troco de dinheiro, de riqueza. A gente vê os nossos governantes, né? Aqueles que eram para fazer o bem para o povo, estão fazendo o mal. Mas aquele que se refugia no caminho de Deus, esse terá uma grande bênção. Mas o que devemos fazer para permanecer fiéis a Deus? Faça a coisa certa. Viva uma vida de obediência diante de Deus. Pratique a sua justiça. Seja misericordioso. Anuncie as boas novas e glorifique a Deus em tudo. Aquilo que eu estava falando. Quando fala para anunciar as boas novas, é levar a palavra de Deus, levar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Nós, que nesse tempo aí dessa crise que está passando o mundo, está passando o nosso país, nós não podemos se reunir para falar de uma palavra para os irmãos. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente está disposto a fazer, a gente faz. A gente leva a palavra para as pessoas, ou numa mensagem de texto, ou num telefonema, ou mesmo fazendo um vídeo como eu estou fazendo. Todos os dias eu
eu faço um vídeo levando uma palavra para as pessoas. Em Provérbios 10, no capítulo 30, no versículo 30, diz assim: os justos jamais serão desarraigados, mas o ímpio pouco durarão na terra. O ímpio, ele não vai viver muito aqui na terra. As pessoas que fazem o mal, elas têm vamos falar assim, elas têm um caminho certo, que é a perdição. Essas aí não vão ter mais jeito. Porque não adianta você levar a palavra para uma pessoa que está sempre fazendo mal e às vezes elas falam mal até de Deus, abomina Deus, né? E fazem coisas que não é bem aos olhos de Deus. Essas pessoas aí, elas vão durar, né, pouco aqui na Terra. Elas não têm mais chance de se redimir. Algo que devemos levar em conta é que todo aquele que pratica a sua justiça estará sempre na terra certa e morará no lugar sagrado de Deus. Mas aqueles que não estão abaixo da sua graça, esses não habitarão a terra que Deus tem para todos aqueles que foram fiéis a Ele. Como ele fala aqui, ó, aquele que pratica a justiça, ele vai ter um lugar bom, vai ter um lugar sagrado onde Deus está reservando para nós, para aqueles que estão fazendo bem, aqueles que estão levando a palavra de Deus, aqueles que estão fazendo com que o verdadeiro evangelho se propague nesse mundo, e aqueles que estão sempre fazendo mal, estão abaixo da graça de Deus, esses não terão uma vida longa. Em Provérbios 10, no versículo 31 e 32, diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. É aquilo que eu estou falando. Nós, como cristão, nós temos que levar a palavra, sempre estar com a palavra, falando da palavra. Temos que estar sempre abaixo da mão de Deus. Nós temos que estar sempre protegido na graça de Deus. Aquele que sempre está levando a palavra, aquele que está sempre, a sua boca sempre falando das coisas de Deus, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Esse vai ter um lugar preparado por Deus para nós. Mas aqueles que só falam mentira, só falam coisas erradas, só falam de perversidade, só praticam as coisas ruins, esses vão ter um fim bem cruel, bem doloroso.
Nós, como os crentes de Deus, devemos sempre falar com sabedoria de Deus e ficar firmes em tudo o que vamos dizer. E além disso, temos que levar em conta que muitas pessoas estão olhando para tudo o que fazemos, em como falamos, como nos vestimos, como andamos e bem darmos bom exemplo aos outros. Não adianta você ser crente só dentro da igreja. Eu já vou falar já português claro. Não adianta você só ser crente dentro da igreja, chegar na igreja e ficar dando graça, amém, 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 e sai da igreja, se transforma em outra pessoa. Aí volta para o mundo. A mesma pessoa que você é dentro da igreja, você tem que ser no mundo. Porque não adianta você falar que você é crente, que você é conhecedor da palavra e só faz coisa errada. Que adianta você falar que é pastor e falar que odeia seu irmão? Como eu já tive pessoas que veio me falar isso. Que adianta? Você tem que ser aquilo que você é dentro da igreja. Ou você é cristão ou você não é. Você não pode ser duas coisas. Ou você é cristão na igreja ou você é cristão aqui fora também. Não adianta você só ser cristão na igreja e aqui fora você ser o demônio. Fazer coisas erradas. Falar coisas erradas. Praticar as coisas erradas. Aí chega na igreja, vai lá pedir perdão. Aí sai da igreja, continua a mesma coisa. Então você tem que ser crente na igreja e fora da igreja. Porque tem muita gente que te olha. Muita gente vê você. Quando você fala da palavra, quando você é uma pessoa que está sempre andando na palavra, as pessoas percebem. As pessoas percebem a sua mudança. Ó, lá vai um crente, ó, aquele lá fala da palavra. Aquele cara mudou, não era daquele jeito. Depois que ele entrou na igreja, ele mudou, ele se transformou. Para melhor, é claro, né? Nesses tempos, estamos vendo que falar palavras feias está na moda. Desde o menor até o maior. Mas a pergunta é, por que essas crianças estão falando assim? Mas você sabe o porquê? Isso acontece porque os pais fazem isso na frente dos filhos. Amaldiçoam, roubam, são agressivas e se envolvem em todo tipo de problema. É aquilo que eu estava falando. Aquilo que eu falei. Não adianta você só ser crente dentro da igreja. Você tem que ser crente dentro e fora da igreja. Dentro, você tem que mostrar para as pessoas a sua mudança. A gente vê isso aí. Muitas crianças, que eu acabei de ler, muitas crianças aí falam bobagem, falam palavrão. Por quê? Porque elas se espelham nos pais. Os filhos são a imagem dos pais. Se os pais fazem coisas erradas na frente dos filhos, os filhos vão fazer a mesma coisa. Porque eles vão copiar aquilo que o pai faz. Então, se você é uma pessoa que está sempre na palavra, você fala da palavra para os seus filhos vão andar junto. Eles vão falar da palavra, eles não vão falar coisas erradas, não vão fazer coisas erradas. Como eu disse antes, devemos fazer a coisa certa diante de Deus e falar com prudência e humildade na frente das outras pessoas que ainda
não estão nos caminhos de Deus, para que possam ver que nós, crentes, somos fiéis e prudentes aos olhos de Deus. Por isso, é muito importante darmos um exemplo aos outros. E a cada dia pedimos sabedoria de cima para ensinar aos outros que existe um Deus justo, verdadeiro e fiel. Tudo que eu falei se resume nisso daí. Nós temos que dar o exemplo como crente, como cristão. Da nossa boca só tem que sair a palavra de Deus. Às vezes você fica nervoso, você fala algumas coisas, mas você tem que pedir perdão. Peça perdão para Deus quando você erra. Porque nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Às vezes eu erro, às vezes eu estou no trânsito aí, tem uns caras que, sei lá, faz algumas coisas erradas, você acaba falando alguma besteira. Aí depois você cai em si, porque a gente que está andando na palavra, isso aí incomoda. Aí a gente acaba pedindo perdão para Deus por aquele erro que a gente cometeu. Ninguém é perfeito. O único perfeito morreu na cruz. Então a gente para chegar à perfeição, demora. Mas a gente tem que caminhar junto com Deus, junto com Cristo, falando da palavra, mostrando a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Porque pessoas, elas notam quando você muda pro bem, né? Porque tem gente que muda pro mal e todo mundo nota, isso aí é de longe. Quando o cara tá virando a esquina, vixe, tá vindo aquele cara lá que só faz coisa errada. Já vai falar coisa errada pra gente. Até você sair de perto. Porque é normal isso aí. Mas a gente tem que orar por essas pessoas também. Pedir para Deus que ponha a sua mão em cima dessas pessoas também. Agora, se eles não quiserem se endireitar, aí a nossa parte a gente faz. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. A palavra está em Provérbios, no capítulo 10. Então era essa palavra. E abençoará a todos, né, nesse dia. E que Deus aí esteja sempre presente nos seus lares, nas suas lembranças, né? No que você forem fazer, sempre pedindo a Deus que oriente no caminho certo. E para viver bem, né? A gente tem que sempre estar junto com Deus e pedindo sempre em nome de Jesus. Um grande abraço e fique com Deus.